Bom dia a todos, corretores, captadores e todos aqueles que têm desejo e interesse em trabalhar no ramo imobiliário, tá bom? Vou abordar de um assunto muito importante, tá? Que essa é o vídeo captação parte 3, tá bom? Eu vou falar sobre autorização de imóvel, tá? Muitos não sabem, mas todo imóvel para colocar para venda ou para locação, né? É necessário que a gente pegue autorização de venda do proprietário, tá? Para que a gente possa divulgar o imóvel, possa colocar ele nas plataformas de divulgações, né, em jornal, sites, Facebook, né? Tudo hoje com proteção às pessoas, às divulgações, hoje é lei. Então a gente toma muito cuidado para a gente não enfrentar nenhuma ação, uma represária de um proprietário, né, de alguém, por quanto que a gente anunciou aquilo sem autorização, tá? Então é importante que nós não abra mão da autorização de venda, principalmente, tá bom? Relacionada à autorização, procurar sempre na descrição, né, que vou explicar algumas informações importantes assim, os meios que pode ser feita essa autorização, tá? Sempre colocar o endereço completo do imóvel, né, com o seu número, o bairro, o nome completo do proprietário, tá? O RG ou o CPF dele, ou ambos, tá bom? Não vamos abrir de pegar essas informações, tá? Existem várias formas da gente conseguir pegar a sua autorização, tá? Existe uma autorização que pode ser feita por e-mail, né? Ele manda um e-mail informando o nome dele completo, RG, CPF, informando que autoriza a imobiliária X, né? Ou o corretor a trabalhar seu imóvel e divulgar, tá bom? Isso é importante dizer para todos os proprietários que isso é necessário para que possa divulgar nas plataformas, tá bom? Não vamos se distrair nisso, até por quanto que isso aí prova, quando você tem que levar um cliente até um imóvel, demonstrou imóvel, né? E o cliente, né, ou o proprietário haja de má fé, desconsiderando o trabalho árduo do corretor e tenta negociar direto. Então, para evitar isso, não vamos abrir mão dessa autorização, tá bom? Vamos procurar levar isso com seriedade, dar um jeito de fazer. Existem algumas formas como eu estou passando aqui. Existe o papel de autorização, tá? É um papel específico, timbrado da empresa, né? Ou sem papel timbrado também, mas o importante é que ele assine e que ele confirma os dados lá do imóvel, RG e CPF dele, tá bom? Importante isso aí, tá? O WhatsApp também há essa possibilidade, porém o WhatsApp, ele existe uma forma judicial para dizer que tem valia, é relacionado quando você leva até um cartório de notas e tem que descrever aquilo que foi falado, caso amanhã o proprietário fala que não falou. Mas isso vai ter um custo por linha, né? O cartório de notas ele vai cobrar por linha para considerar de boa fé, porque depois o próprio cartorário vai assinar dizendo que viu o WhatsApp do corretor e através disso vira um documento, mas vai ter um custo, né? Então, o que dá para fazer também é do WhatsApp você fazer a colagem, né? Ou fazer o print, né? Ou a colagem passar para o Word, né? É uma tentativa da gente se defender, né? Ou você fazer o print dessa autorização com a foto do telefone do proprietário, né? E depois baixar isso, salvar isso no arquivo do próprio imóvel lá, mas tem que salvar lá, deixar lá, para que possa isso ficar bem organizado. Não vamos abrir mão disso, porque muitos acabam não fazendo, tá? Existe também essa exigência, eu quero deixar bem claro para vocês que isso é uma exigência do Cresce, tá? O Cresce às vezes pode passar de frente a um imóvel e solicitar a apresentação da autorização. E a gente tem que providenciar e enviar para lá, tá? Pode pedir para o proprietário também enviar um vídeo, né? Ele falando do imóvel, né? Descrevendo toda a casa. Inclusive você pode até usar isso aí para divulgar também nas plataformas da imobiliária ou
de outras plataformas. É importante que você faça isso aí, não abra mão, tá bom? Então, ó, autorização por e-mail, papel de autorização, WhatsApp, tá bom? Por escrito, não vamos abrir mão disso, gente, para que a gente não perca um bom negócio. Eu queria falar aqui um assunto importante, que é relacionado à documentação do imóvel. Todo corretor, tá, tem que entender, captador, tem que entender de documentação do imóvel, tá? Quando ele chega na casa fazer uma captação do imóvel, fotografar, o corretor precisa entender de documentação do imóvel. É uma captação completa, ela se baseia em boas fotos, uma avaliação do imóvel, documentação para divulgação dele, né? E não só isso, questão de divulgação, mas para que seus colegas, né, na imobiliária tenham a informação com certeza, com informação clara, né? Coloca no sistema lá o telefone do proprietário, coloca lá se tiver horário que ele possa atender, não coloca no sistema um telefone só. Se puder, coloca o telefone da esposa, coloca o telefone dele, coloca também o telefone da sogra, de quem você quiser que mora no imóvel. Porque na hora que o corretor precisa levar um cliente até o imóvel e não consegue falar a respeito daquele imóvel, às vezes perde uma venda por causa de um dia ou dois. Então vamos colocar mais telefones, tá bom? Até naquele documento que a gente tem que pegar autorização. Se possível, põe mais telefone, tá bom? Uma coisa importante da documentação é sempre você olhar qual documento que ele tem. Todo mundo que faz uma escritura, lavra uma escritura no cartório, quando ele leva para registro, na última folha ou na primeira folha sempre vem junto a matrícula do imóvel, tá? A matrícula do imóvel é um papel normalmente amarelinho, né, aqui na região de Boituva, São Paulo também. Então você coloca lá, olha lá, que você vai ver o nome do proprietário, né? De quem está lá o nome. Tem que bater o nome com ele para provar que ele realmente está vendendo, né? Então você olha esse documento, olha a escritura direitinho, verifica se nessa matrícula tá. Existe também isso é no caso quando a pessoa tem escritura registrada em cartório, né? De registro de imóvel, tá? Então, cada cidade tem seu registro de imóvel que faz isso, tá? Outra coisa é você verificar, às vezes ele pode apresentar um contrato de financiamento. O contrato de financiamento nada mais é do que um contrato que foi feito através de um banco, né? Que foi feito um empréstimo daquele valor para poder comprar o imóvel, tá? Pode ser até uma carta de crédito, também vai aparecer como financiamento, tá? Existem muitas cartas de crédito, Porto Seguro, Bradesco, Rodobens, enfim, N's aí, né? E você tem que ficar atento também se o contrato é de financiamento, ótimo, é um documento sadio, ótimo para se poder se vender com segurança, porque já foi financiado, já foi verificada a área construída, foi verificado, já foi aprovado esse imóvel, então você pode utilizar ele para vender a qualquer pessoa. O banco compra o débito que a pessoa tiver. Então nada impede de vender um imóvel que está financiado, muito pelo contrário, é o imóvel mais seguro que a gente pode garantir. O quanto o imóvel que tem o contrato, a escritura e a matrícula, de qualquer maneira, eu quero deixar claro para vocês, qualquer financiamento é obrigatório tirar as certidões, né, dos 10 cartórios, se tem execução, tá? Para que possa juntar tudo isso aí. Tem proprietários, senhores corretores, que só tem escritura do imóvel, mas não levou para registro, tá? Então ele tem a escritura. É um imóvel que dá para vender? Olha, a princípio da maneira que está, não. Ele tem que levar para registro. Muitas vezes ele fez a escritura e não levou por questão financeira, né? Aí quando você encontra um proprietário, ele vai dar o sinal, com esse sinal ele consegue registrar, tá bom? Tem que deixar claro que esse imóvel, por fato dele não ter levado para registro, o proprietário anterior, se teve uma execução, uma cobrança judicial, esse imóvel pode estar penhorado na hora que for levar para registro, tá? Aí ele vai ter que ver isso aí judicialmente, né, com o seu advogado para poder tirar essa ação de penhora,
tá bom? Porque ele não levou, ainda constava o nome do anterior. Já aconteceu de eu pegar o imóvel assim e estava no nome do anterior. E o anterior estava com ação judicial de cobrança, tá? Então você vê que é importante lavrar a escritura, não só fazer a escritura, como lavrar a escritura. Lavrar e fazer a escritura é a mesma coisa, tá? Ir até o cartório de registro e registrar. Porque o anterior continua constando como um dono nos registros, mesmo fazendo a escritura, tá certo? Existe também um chamado contrato de compra e venda com procedência. Esse contrato, muitos aí que tem fazenda, áreas rural, chácaras, né? Eles vendem um lote de 500 metros, 250 metros, enfim, e fazem aquele contrato de compra e venda onde não tem procedência. O que é não ter procedência? Não existe informação do primeiro dono que assinou o contrato. Ele foi vendendo, todo mundo foi vendendo, e na verdade o primeiro dono não assinou esse contrato. Então não tem procedência. Né? Se vende por aí? Se vende. Mas é um imóvel que vai ficar praticamente a vida toda sem documento, a não ser que amanhã ele tem lá 10, 20 anos de uso do imóvel, ele possa entrar com uso capião, né? O pedido aí, né, dos capiões demora aí, pode demorar de 2 a 3 anos, né, para poder, ou até mais, né, se ele provar que ele ficou todo esse tempo no imóvel. Então, imóvel, contrato de compra e venda sem procedência é muito trabalhoso. Então, o contrato de compra e venda sem procedência fica muito difícil até para trabalhar o imóvel. Não que você não vai trabalhar, mas é uma coisa um pouco ilegal, no sentido que quem comprou foi vendendo, vendendo, e essa montoeira de proprietário, um assinando para o outro, que na verdade não são donos oficialmente. E o contrato com procedência já é um contrato diferente. Existe o primeiro proprietário da área rural, da área grande, né, que está no contrato original. Ele assinou esse contrato. Então, quando aquela pessoa, na verdade, vai vender novamente, ele normalmente pede anuência, né, no contrato para o primeiro proprietário da área rural, né, ou da área grande, ele assinar o contrato que ele eu estou vendendo meu terreno novamente e eu queria que o senhor assinasse com uma anuência, né, para mim. Ele falou, não, tudo bem, pode ser que ele não vai querer assinar, pode ser que ele queira alguma coisa financeiramente falando, né? É melhor que pague, é melhor que acerte, porque você vai ter um documento que ele tem uma procedência, né, de uma área maior, que quando a gente fala procedência, a matrícula do imóvel, ela é uma matrícula mãe. O que seria a matrícula mãe? A matrícula da área grande, porque depois ele divide em lotes, então fica matrículas individuais. A matrícula mãe é onde ele aparece o nome do primeiro proprietário original, que ele deveria assinar em todos os contratos que ele vende, até nas pós-venda de outros também que queiram vender aquela propriedade, não quer mais, ele poderia assinar. Então é importante que faça isso todos os proprietários, mas a gente, como corretor, vai pegar esse contrato e vai analisar. Se você perceber lá que ele não tem uma matrícula, que não fala da matrícula mãe, só tem número e ele não tem nenhuma cópia, então tem que pedir para ele providenciar uma cópia no cartório de registro de imóvel, daquele número que consta no contrato de compra e venda dele, para a gente analisar quem é que está lá e quem assinou o contrato dele, tá? Muitos estão vendendo um para o outro e oficialmente não são donos, tá? E deixa esse pepino, esse negócio, esse imóvel tão complicado para se resolver no futuro, tá bom? Muitos pagam barato no terreno, mas o transtorno depois e a insegurança de achar amanhã que pode se aparecer um proprietário, entrar com despejo judicial de todos que compraram, inclusive a casa construída e derrubar, né? Vem a prefeitura, já aconteceu isso, de vir a prefeitura com seu trator lá e derrubar todas as casas, porque considerou como invasão, que o juiz desconsiderou. É lógico que isso é um processo longo, né? Porquanto
vai lá até para o Supremo Tribunal Federal para decidir, mas acaba acontecendo também, tá? Outro assunto importante é inventário registrado. O inventário registrado é aquele inventário que foi concluído com seus herdeiros e com todos os seus herdeiros, não deixando nenhum herdeiro de fora. Tem herdeiro que tem um herdeiro lá tá lá numa outra cidade e ele não coloca, porque ele é filho somente da parte do pai ou da mãe, mas ele é herdeiro, ele tem que entrar no inventário. Ele faz isso e depois o juiz pede o cancelamento do inventário, né? Como é que você, às vezes o proprietário ele fala, não, aqui meus 4 irmãos, mas eu tenho um irmão, mas a gente nem colocou ele, porque não, ele está errado, tem que orientar ele a providenciar e corrigir esse inventário, né? Porque amanhã vai trazer um transtorno e judicialmente se descobrir, né, através de certidões, nós não vamos conseguir vender o imóvel, vai trazer muito trabalho, tá? O inventário, queridos, com o inventário sem registro, é o inventário que a família fez o inventário, concluiu o inventário, o advogado entregou prontinho, só que tem que levar para registro. O que ocorre é que eles não têm dinheiro para fazer o registro, tá? Eles não têm o dinheiro para fazer o registro. Então, como é que a gente vai fazer para vender esse imóvel se não tem, o inventário não está registrado e quer financiar, o comprador quer financiar? Não tem problema. Você vai fazer um contrato de compra e venda, colocando lá um sinal no valor, né, de 20, 30, 40 mil, 50 mil, depende do valor do gasto do inventário, né? E você passa para o proprietário, ou você como corretor ou imobiliária, pega o inventário, recebe esse valor com responsabilidade, vai e faz, para que um dos herdeiros não pegue esse dinheiro e venha gastar, e aí a coisa complica mais ainda, né? Já aconteceu também. Então você fica responsável por esse registro, se for possível, tá bom? Então, inventário registrado e inventário sem o registro por falta de dinheiro, tá? E existe também o inventário que ele foi feito, concluído, mas eles não levaram para registro. Já tem lá muitos anos, tá lá, tal, né? E nesse intervalo morreu um herdeiro, tá bom? Aí falta o quê? Tem que pegar novamente o advogado, juntar nos autos, abrir os autos. Se é um inventário que foi feito há 10, 20 anos atrás e ele não levou para registro, então vai ter que fazer o quê? Abrir, né? Ir lá no cartório onde deposita essa documentação. Hoje está tudo meio digital, mas você tem que abrir. Esse é assunto do advogado, tá? O advogado vai abrir esse inventário, vai incluir esse falecido e seus herdeiros, tá? Isso aí é um assunto do advogado, mas nós, como corretor, temos que entender bem de documento. Nós não podemos ter dúvida, né? Então, hoje existem muitas informações na internet e é importante a gente fazer isso aí, essa conclusão. Eu espero que todos aí possam, na minha simplicidade aqui, né? Um pouquinho do conhecimento que a gente tem, não somos especialistas 100%, né? Mas no decorrer dos anos, o que eu queria passar para vocês é isso, tá? Então, são os contratos de financiamento, escritura, matrícula do imóvel, contrato de compra e venda com procedência, sem procedência, inventário registrado, inventário sem registro há muito tempo e inventário para fazer o registro por falta de dinheiro. Então, isso tudo a gente tem que entender na hora da gente pegar o imóvel para vender. Quanto ao imóvel de locação, eu queria deixar claro que é uma coisa que não é comum. A maioria das imobiliárias pega o imóvel para administrar, para locação, e não pergunta, não pede o documento, né? E às vezes é um herdeiro que está deixando aquela casa para alugar sem o consentimento dos irmãos dele. O que ocorre? Você vai, aluga aquela casa, e você não pediu esse documento. Isso vai trazer um pouco de transtorno, porque um dos herdeiros pode entrar com uma ação judicial para desocupação daquele inquilino e entrar com uma ação contra a imobiliária, porquanto a imobiliária não pediu o documento. Não pediu o documento para verificar quem eram os proprietários. Quando se trata de proprietários que o inventariante, né,
que é o herdeiro inventariante. Aí é diferente, porque é ele que responde por todos os herdeiros, já está lá inventariante. Porém, nós temos que pegar o documento, né, que seja o inventário ou a matrícula e conferir, tá bom? Porque a gente já aconteceu de que pessoas quererem alugar imóvel, era falsificador, alugou o imóvel, sabia que a pessoa tinha viajado, arrumou a chave, alugou o imóvel, a pessoa entrou, deu o depósito, transferiu para ele, depois ele sumiu com esse dinheiro. A imobiliária vai responder criminalmente e aí junto ao CRES também, cível. Então, nós, como corretores, devemos ter esse cuidado, tá bom? Porque senão, normalmente ninguém pede esse documento para o proprietário. Mas na hora de alugar, tudo bem, você não pediu de imediato, mas na hora de fazer o contrato de locação, é importante que a gente peça para ele trazer uma matrícula do imóvel para colocar no contrato e uma cópia da documentação do proprietário. Aí você vai ver. Se tiver furo ali, você já nem faz o contrato, né? Mas tá bom? Eu vou passar depois outras informações sobre a avaliação do imóvel, algumas técnicas importantes. Eu espero que todos possam ter tido um pouco de conhecimento, tá bom? Peço desculpa pelas minhas falhas, né? E por estar tentando passar isso para ajudar os companheiros que têm desejo de trabalhar. O sol nasceu para todos, tá bom? Grande abraço, tudo de bom para todos.